De volta aqui com vocês, o nosso bom dia novamente aí para São João da Canabrava, para Santo Antônio de Lisboa. Nosso bom dia aí para Antônio, para Léo Maria Holanda, para o Nataniele, para Michele, para Maria Cauane. Enfim, o nosso bom dia a todos vocês, em especial para a turma lá de São João da Canabrava, que tem aí a Michele, o Danilo, o João Carlos, o Vitinho, Rauane, Maria Alane, a Fernando, a Ana Paula, o Red Wilson, o Josiane e, enfim, né? Nosso bom dia a todos vocês aí, né? E a turma de Santo Antônio de Lisboa, né? Apareceu aí nas telas, no meio dos slides, e ninguém falou nada. Tão quietinhos, tão envergonhados. Então, vamos aqui continuando com vocês, falando aqui a respeito, né, de cláusulas abusivas, só para a gente concluir aqui, as cláusulas abusivas. Vamos aqui e aqui. Pronto. Bom, tá lá. Como cláusula abusiva prevista no inciso 12, são aquelas cláusulas que obrigam o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem igual direito de conferido contra o consumidor. Veja só, pessoal, aí você foi lá, fez um financiamento, e aí para você pagar, aí vem lá os boletos, né? E aí você nota lá que no boleto tem o valor da prestação que você contratou para ter uma prestação para pagar R$100. E aí quando você vai ver, tá lá, vem 102, 104. E aí você liga lá, mas a prestação não era 102? E aí você pega, né? E vai ver, você, opa, 102, não, porque aí tem a taxa de boleto, a taxa de cobrança do boleto. Não, isso é cláusula abusiva, tá? Até isso aí, pessoal, tava... Isso quer dizer que essas cláusulas, pessoal, são vedadas, né? Mesmo que seja, né, imposto da parte contrária. Então, são nulas de pleno direito. Previsto também lá no artigo 15, as cláusulas que autorizem o fornecedor modificar unilateralmente o conteúdo, a qualidade após a celebração. Então você foi lá na loja, comprou lá uma geladeira, aí você escolheu uma geladeira de 2 portas da cor prata. E aí o fornecedor não tem lá, ele te vendeu, o vendedor, não, cor prata, não, tem sim, então, e vendeu cor prata. Aí depois ele chega lá com uma branca. Aí você fala assim, pô, eu estou preparando aqui meu design da minha cozinha, tudo, e é a cor prata que eu comprei. Não, mas não tem cor prata. E o fabricante disse que não tem cor prata, não vai ter mais, então você tem que aceitar agora a cor... Não, não é assim não, tá? Não é assim. Ele não pode fazer essa alteração unilateral, porque ele está te causando prejuízo, tá? Ou então você comprou... um computador, que tem lá um processador com uma capacidade, e aí ele chega lá, né, não, eu vou te entregar esse outro aqui. Não, pode não, não é assim não. Imagina, né? Vamos colocar um exemplo mais pertinho, né, que fica mais fácil a gente ver. Aí você liga para a pizzaria, ô professor, mas nessa hora eu lembrar de pizza, eu tô quase na hora do almoço, tô aqui, ó, né? Não, mas tem que ficar fácil. Você ligou para a pizzaria e pediu uma pizza. E aí você pediu uma pizza lá de calabresa. Aí a pizzaria, né, chega lá e fala assim, não tem pizza de calabresa. E aí a pessoa vem entregar e diz, não tem pizza de calabresa não. Estou te entregando aqui uma pizza de 4 queijos. Não, isso aí não pode ser assim não. Tá? Não pode ser assim não. Então, você contratou, então tem que respeitar até o final desse contrato, tá?
E o que foi contratado, pessoal, né, tem obrigações recíprocas, né? Eu não tenho obrigação de, como consumidor, eu vou pagar o meu produto, né? Então, o fornecedor também tem que estar. Então, é o que a gente chama, né, que o que está convencionado, os ônus e o bônus são recíprocos na relação contratual, né? E aí não cabe ao fornecedor, né, fazer alterações sem o consentimento, né? Aqui, pessoal, é a questão de sem consentimento, né? Alterar o objeto ou a qualidade. Ah, professor, mas a pizzaria me ligou aqui e perguntou para mim se eu podia receber a pizza 4 queijos porque está faltando calabresa no mercado, então, né? Aí você aceitou. Se você aceitou, tudo bem. Se você não aceitou, você chega lá e fala assim, não, eu pedi foi pizza de calabresa. Não foi. A mesma coisa, né? A questão da cor da geladeira, tudo mais. Algumas pessoas fazem muita questão, né, desses detalhes bastante específicos, né? Como exemplo, né? Você fez um plano de telefonia móvel, né? E ele foi alterado. Você fez lá um plano básico, né? Vamos dizer assim, você fez lá um plano de telefonia básico, e aí de repente começa a lhe cobrar um plano mais top. Ora, não pode fazer isso não, você tem que ter anuência. Agora, pessoal, cuidado. Cuidado com essas questões de telefonia, porque eles mandam mensagem, né? E vem lá. Se você clicar, já é um sim. Considera como sim por trás. E isso, pessoal, também é abusivo, tá? É abusivo. Você tem que ter o espaço, o tempo suficiente para que você concorde ou não. Também, né? Lá no inciso no inciso 16, né? Podemos ter aqui as normas, como é que chama? As cláusulas, né? As cláusulas ou disposições que infringem ou possibilitem a violação de normas ambientais, né? Então, pode ser que tenha lá alguma cláusula que violem a questão do meio ambiente, né? Bom, sendo o meio ambiente um bem comum e essencial para a gente possa ter uma vida de qualidade, sadia, né? E também ter o equilíbrio, né, ecológico também é direito de todos. Então, qualquer cláusula que venha a desconsiderar o equilíbrio ambiental também pode ser considerada nula. Veja, pessoal, que essa questão ambiental ela está perpassando por todas as áreas, né? Aqui ela já está na questão ambiental, então a empresa tem que se preocupar também e muito mais agora com as questões ambientais. Vamos aí no inciso 16, né? Também com cláusula abusiva, a renúncia de direito à indenização por benfeitorias necessárias, que são bens acessórios que visem melhorar e acrescentar o objeto principal. Veja só, pessoal, você fez um aluguel, né? Fez um contrato de aluguel, e nesse contrato de aluguel, há necessidade de fazer algumas benfeitorias no imóvel. E aí tem lá a cláusula abusiva, né? Não, você não tem... as benfeitorias que você fizer, né? Elas não têm, né? Não vão ter ressarcimento para ti, nem nada. Né? Não, isso aí não pode não, tá? Então isso aí, pessoal, é a questão da previsão, né? Renúncia de direito de indenização por benfeitorias necessárias. Bom, mas aí, pessoal, nós temos que saber o seguinte, né? Que são benfeitorias necessárias, tá? Vamos dizer, você foi morar numa casa e chega lá, a casa está cheia de goteiras, né? Você alugou e aí a casa está cheia de goteiras, né? Você verificou antes de morar, até fez o laudo, então tá lá, a casa está cheia de goteiras. E aí você está vendo que há necessidade de tirar essas goteiras para você habitar.
Aí eles colocam lá, não, isso aí é benfeitoria, né? Isso aí não tem nada a ver. Incorpora o imóvel, não, tem direito a ressarcir, sim. Hã? Bom, para a gente refletir um pouquinho sobre o artigo 51, né? Aqui é o seguinte, nós colocamos ali aí para vocês, né, um rol de 17 previsões legais lá no artigo 51. Você tem condição de, com base nesses conhecimentos que a gente tem, de dizer o que seria uma cláusula abusiva, a seu ver? Então, aí ó, uma questãozinha para vocês, né, refletirem, né, e tentarem imaginar aí um outro exemplo. Eu coloquei vários, mas pode ter aí enormes, muitos outros exemplos, tá? Então aí fica para vocês, né, imaginarem essa possibilidade. Bancos de dados do consumidor. Veja só, pessoal. Antes da gente começar a falar, vamos fazer aqui uma breve conversa, né? Quando você vai comprar um produto, principalmente a compra a prazo, ou vai contratar um financiamento bancário, a primeira coisa que eles pedem, né, peraí, né, Maria Cauane, né? Eu comprar um determinado produto pela internet e receber outro, totalmente diferente. Isso é abuso, né? Aí é alteração, tá, Cauane? É uma alteração, né, deliberada pelo consumidor, exatamente isso aí mesmo, né? Também vai cair lá. Então vamos aqui. Muito obrigado aí, Cauane. Maria Cauane aí colocou aí a questão de recebimento pela internet de um produto diferente do que comprou. É uma troca deliberada pelo fornecedor, né? De forma unilateral. Pessoal, é o seguinte, vamos conversar sobre banco de dados, e aí você tem o seguinte, ó, quando você vai fazer uma compra a prazo, ou vai fazer um contrato de empréstimo num banco, numa instituição financeira, o que acontece? Primeira coisa que eles pedem é a tua identidade, teu CPF, teu comprovante de endereço, teu comprovante de renda, não é isso? E isso aí ele vai lançar lá no seu sistema, ou numa ficha, ou em algum lugar, ele vai fazer um registro dessas informações tuas. E esses registros, inicialmente, eles têm como propósito ele analisar se você tem condição ou não para realizar aquela compra a prazo, ou simplesmente você obter um financiamento ou empréstimo, né? Só que esses dados ficam lá na empresa. E o conjunto desses dados teus e de outras pessoas constitui assim, o banco de dados desse consumidor, né, das pessoas. Só que aí assim, tem algumas informações que podem se tornar públicas e outras não, tá? Então, nós vamos conhecer aqui essas questões, tá? Então, vimos aí que nós temos conhecemos já bastante coisa. Agora nós temos que ver a distinção entre, né? Vamos ter que distinguir aqui, ó, distinção entre banco de dados e cadastro do consumidor. O cadastro normalmente ele é feito para que as empresas tomem uma decisão. E o banco de dados é um conjunto de informações que forma uma massa de informações que tem interesse coletivo, né? Quanto à forma que é coletado, né, os dados, no caso do banco de dados, é uma arrecadação de forma bem aleatória, né? Não tem interesse específico. Então eu pego informações, né, do fulano, do beltrano e tal, né? Eu não sei. Vamos supor assim, se você tem uma fila, né? E aí você tem o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, né? Quinto e assim por diante, certo? No banco de dados, quando ele fala dessa coleta aqui aleatória, significa assim, olha, vamos coletar informações a cada
par, então todas as pessoas que estão na fila que representem par, eu vou coletar os dados. E aí você está coletando os dados, né? Então tem uma fila aí, pode ter o João, tem o Paulo, tem a Maria, tem o avô, tem o filho, tem a neta, pode ter. Aí você vai colocar assim na numeração da fila os números pares, né? Então não tem interesse específico. Já no caso do cadastro, né? No caso do cadastro, né? Eu tenho um objetivo, né? Tenho um único objetivo, que estou buscando informações para que eu tome uma decisão a respeito de algum fato. Então, se eu estou fazendo uma ficha cadastral, então eu estou colocando lá meus dados, né? Para quê? Para que o fornecedor, para que a pessoa possa analisar se eu vou ter capacidade ou não de pagar. A organização, né? A organização das informações, né, no banco de dados, elas não são inteiramente utilizadas e são armazenadas. E o armazenamento é feito, né, para ser utilizado no momento futuro, né, como quando for oportuno, né. No caso do cadastro de consumidores, nós temos que a utilização instantânea. Então, nós temos que aqui, ó, que no caso do cadastro, né, os dados têm utilização instantânea. Já no caso do banco de dados, né, eles não vai ser utilizados de forma imediata. Sim, vou armazenar. Para quê? Mas na frente eu quero saber quantas pessoas que compraram, se é homem, se é mulher e tal, essas coisas assim. Tá? Por isso essa diferença, né? A respeito da duração do armazenamento e da divulgação, né, no caso de banco de dados, as informações coletadas são mantidas no máximo de tempo possível, dadas suas características de ser aleatórias. Então, eles vão guardando as informações lá por muito tempo. Já no cadastro de consumidores, né, ela é uma informação específica, então ela tem um interesse específico para que as informações sejam mantidas no decorrer do tempo da negociação da operação. Então, aquele cadastro de dados cadastrais que você fez para pegar o empréstimo vai ser mantido ali, né, pelo tempo do cadastro, da operação. Quanto à obtenção das informações, né, não há requerimento quanto ao que vai ser observado, né? Porque geralmente, né, o consumidor não tem conhecimento dessa coleta de dados. Então, você preencheu o teu cadastro e aí, para o banco de dados, aquele teu cadastro acaba sendo levado para um banco de dados, né? Já no cadastro do consumidor, né, você sabe o que está ali, que você está numa transação, você está numa negociação direta, né? E sabe por que estão se pedindo aquelas informações. Então, aqui no caso do cadastro, é uma situação, e aqui o consumidor aqui, ó, não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento que está coletando dados. Tá? Esse é o problema, você não tem informação de quem é que está coletando dados teu. Né? Quanto à extensão dos dados disponíveis, disponibilizados a terceiro, né? A impossibilidade dos bancos de dados, né, de passar informações, né, objetivas, tem que passar as informações de forma bem objetiva e imparciais. Então eu não tenho filtro de nada aqui. Né? No cadastro dos consumidores, a coleta tem objetivo específico. Né? A coleta aqui no banco, no cadastro, tem objetivos. Porque você vai fazer um julgamento, né, a respeito das condições do consumidor, para você vai ver a capacidade financeira, ou para fazer outra capacidade, ver se ele tem capacidade de endividamento e outras coisas mais. Tá? Note que no caso do banco de dados, né, a obtenção dos dados
é o seu objetivo e a sua razão de ser mesmo. É só coletar os dados. Não tem objetivo de vou fazer. Não, não tem objetivo. Não, vou ver se é capacidade. Não, não tem isso. Né? E voltando aqui no cadastro do consumidor, né, as informações são utilizadas com o objetivo de controlar possíveis negócios jurídicos. Então, essa é a característica. Né? Já no banco de dados, não tem essa característica. Né? Bom, precisamos também fazer destacar para vocês, né, a divulgação das informações, né? Que é no banco de dados, as informações são difundidas aos consumidores interessados e aos seus próprios dados ou sobre a existência de reclamações contra fornecedores de produtos. Né? Então você tem aqui no banco de dados, essas informações são difundidas, né? Ou seja, são colocadas essas informações para que outras pessoas possam saber também. No cadastro consumidor, observado o interesse particular, então a disseminação ocorre, né, somente, né, dentro da instituição que está oferecendo o crédito. Então não é repassada para outras pessoas essa informação. Embora as informações do banco de dados tenham muita origem no cadastro, mas as informações cadastrais elas estão em interesse particular ali dentro da própria instituição para que ela possa tomar as decisões. Né? Bom, isso porque, assim, para fazer a divulgação de dados privados, né, a Lei 13.709, ela tem, proíbe a divulgação desses dados. Então, aqui, nós não temos, nesse caso de cadastro consumidor, a hipótese de fazer divulgação desse. Já no caso de banco de dados, é diferente. No cadastro consumidor, o cadastro consumidor é arquivado, né? É o arquivo que constitui pelo fornecimento de informações pelo próprio cliente em diversas situações. Então, no cadastro consumidor, é o próprio cliente que presta as informações. Então, é você mesmo, quando está procurando o crédito, é você que vai lá, vai levar a tua identidade, teu CPF, teu comprovante de renda, teu comprovante de endereço, entre outras coisas mais, que é necessário lá, no caso da concessão do crédito. Já o banco de dados, né, ele é voltado para o mercado em geral, e essas informações são colhidas independente da vontade do consumidor. Né? Embora elas não possam ser divulgadas de forma aberta mesmo. Né? No caso do Código Consumidor, lá no seu artigo 43 a 45, ele regulamenta, né, de forma específica a coleta e arquivamento de dados. E também coloca que os consumidores terão acesso às suas informações arquivadas no cadastro, né, para ver se aqueles dados, quais são os dados pessoais dele que está lá e qual é o teu consumo que está lá. Então, hoje os aplicativos, pessoal, estão, quando você está usando os aplicativos, eles estão fazendo muita coisa, anotando muita coisa, tanto é que quando você acessa a tua conta do banco, aí tem lá, né, um perfil, gastou tanto em restaurante, gastou tanto. Isso tudo está formando banco de dados ali. Está formando um banco de dados a respeito da tua pessoa. Também assim, como você tem lá no banco de dados, né? Você pode ter lá algumas informações, né, incorretas. Então você tem, né, um objetivo que pode mandar retirar essas informações que estejam incorretas ou então retificar. Né? E também após 5 anos, as informações que estão lá, você pode pedir, né, que seja retirada as tuas informações lá do banco de dados. Né? Também você pode pedir, né, de forma escrita, né, quando você vai fazer o registro cadastral, a não divulgação dos teus dados pessoais, né?
No caso de você pedir para fazer uma alteração, um ajuste desses dados cadastrais teu, né? Se a instituição ou o órgão, né, negar que você faça, aí você entra com um remédio constitucional chamado habeas data, que busca você, dá a possibilidade para você acessar suas informações, e se você não concorda com elas lá e você botar as informações corretas, você pode também fazer esse ajuste lá, né? No caso, você, por exemplo, tiver uma situação que está negativado, mas você já pagou, aí você pode pedir para retirar dos órgãos de proteção do consumo. E temos aí, ó, o SPC, né? Temos também a Serasa, né, que formam o banco de informações, né? São órgãos especiais que têm autorização, né? E essas empresas, né, segundo o artigo 43, parágrafo 4º, né, do Código de Defesa do Consumidor, elas devem prestar informações pertencentes ao consumidor quando solicitadas por ele. Então, por isso que quando você vai comprar ou vai num banco, e aí as pessoas pedem para você lá no banco assim, não, autoriza aqui fazer a consulta dos teus dados. É exatamente para consultar isso aí. Aí você assina um termo autorizando e aí eles vão fazer a pesquisa lá. Bom, vamos falar então agora com vocês um pouquinho a respeito sobre a extinção do contrato. Veja só, todo contrato, pessoal, pelas suas naturezas, ele inicia e tem um começo, um meio e um fim, não é isso? Então, o contrato também da relação de consumo tem uma previsão legal para que ele possa ser encerrado. E aí, nós temos algumas situações, né? Quando temos cláusulas abusivas, né? Ou quando o fornecedor, né, é colocado em situação de vantagem, ou então que há uma desproporcionalidade em relação ao consumidor. Então, nesses casos aí, você pode pedir a extinção do contrato, né? E aí vai se extinguir, acabar esse contrato. Muitas vezes, né, o consumidor, né, tem certa dificuldade ou resistência do fornecedor para colocar fim no contrato, no termo jurídico. E fica lá. Pessoal, eu vou dizer para vocês, faça uma compra não sei o que, desses aí que para débito no cartão de crédito, uma assinatura, que quando você, para cancelar, você liga e passa eu vou passar, quem é você, não sei o que, você fala primeiro com o computador, que já me deixa doido, e aí quando você fala tem as opções, aí não tem a opção que você quer, aí você pede para falar com o operador, e diz, não temos nenhum operador disponível no momento, aguarde. E aí fica ali, tal. Então isso aí, pessoal, muitas dessas regras aí são feitas para poder extinguir. E aí não pode se você tem a vontade de extinguir, então você tem que pode extinguir mesmo, né? Para a gente poder ter uma compreensão mais aprofundada, então vamos ver aí, sim, como é que isso aí funciona. Sabemos de a princípio, sim, que contratos, né, são caracterizados por fontes de obrigações de fazer ou não fazer alguma coisa. E que no negócio jurídico, nós temos que ver que temos as situações de ter duas partes, né, ou mais, né? Pode ter que um acordo de vontades, né, é bilateral das partes, né? Ou seja, tem um lado e tem o outro, né? E essa manifestação dessas partes na forma de obrigações, de direitos e deveres, né? Conforme está previsto na lei, né? Ou seja, eu tenho a resguardar, transferir, conservar, modificar, extinguir o direito, né? Os contratos têm essas características. Mas alguns acordos também podem ter problema, porque assim, a necessidade que o objeto de estudo de negociação seja ilícito. Mas
para que a gente possa fazer os acordos, além da questão de o objeto da negociação ser lícito. O professor, o que é negócio de objeto de negociação ser lícito? Olha só, eu não posso fazer um contrato com vocês para comprar maconha e cocaína. A maconha e cocaína são objetos aqui considerados no Brasil ilícitos, não é isso? Então, se eu fizer um contrato com vocês, com certeza é um objeto ilícito e nulo, né? E sujeito também, né? Só de propor esse contrato, sujeito a investigações policiais e tudo mais, né? Bom, o objeto tem, além de ser lícito, ele deve estar em conformidade com a lei, com a moral, os bons costumes, devendo ainda ter a capacidade, ver a capacidade do contratante, a aptidão específica para contratar e consentimento. A aptidão específica tem que a pessoa tem que ter a qualificação jurídica para contratar. Eu não posso, um menor, um menino de 10 anos, de 2 anos, não pode contratar, né? Ou então uma pessoa que está inabilitada, está temporariamente inabilitada, em coma, por exemplo, não pode. Isso aqui, pessoal, porque os contratos são regidos por princípios indispensáveis, que seja a autonomia e a boa-fé e a probidade, né? Okay, que implica, né, que os dois ajam de forma correta, ética, honesta, né? E a obrigatoriedade da proposta de vedação onerosa excessiva. Dentre essas diversas espécies de contrato, encontramos o contrato de venda. Isso é muito comum, né, no mercado, o contrato de venda, né, que tem as duas partes, né? Ele é um contrato bilateral, onde nós temos um vendedor que obriga a transferir o domínio da coisa que se vende para o comprador, que, mediante a contraprestação, dá um preço certo em dinheiro, isso é, transfere para a outra pessoa, né? A posse. Então, nós temos 3 partes aqui, né? Temos o vendedor, nós temos o comprador e temos a transferência da posse do objeto ou do serviço, né? Em geral, como regra, os contratos se extinguem com o adimplemento, ou seja, com o pagamento. Aqui, ó, aqui. Com o pagamento, tá? Com o pagamento, pagou, acabou, né? Então, mas muitas das vezes não vão ter situações em que o contrato pode ser extinto, mesmo que seja antes de ser concluído, né? Porque aí nós temos uma situação de invalidade do negócio jurídico. Bom, nós podemos ter aí algumas extinções de contrato decorrente de direito de arrependimento. Então, o consumidor tem o direito de arrependimento? Tem. Posses, né? É claro que aí tem regras específicas, né? Que o caso aí eu posso fazer o arrependimento. Mas só que aí, nessa circunstância, isso aí é possibilidade, né? As partes, né, terminar de forma unilateral, de forma que está convencionado, né? Mas, na verdade, aqui não pode haver a cláusula de renúncia de direito, né? Aí, assim, como essa renúncia ela também depende da outra parte, né? Uma parte não pode opor, né? Ou seja, impor para que o outro aceite essa cláusula de arrependimento. Temos aí a possibilidade do consumidor, né, no caso de arrependimento, possibilidade do consumidor, né, se arrepender ou desistir do contrato até 7 dias, né, contado da assinatura ou do recebimento do produto ou serviço, né, que foi contratado, desde que ele seja contratado fora, vamos marcar isso aqui direitinho, fora do estabelecimento comercial. Principalmente quando as compras forem feitas por telefone ou com entrega a domicílio. Os deliveries também, né? É até 7 dias. Também existe a possibilidade, se você está com um contrato, mas aí aconteceu algumas coisas, alguns eventos após você ter contratado,
Então você pode fazer uma revisão desse contrato, né, por algum motivo que aconteceu depois do contrato. Assim nós temos, tá, previsto lá no CDC que você pode fazer essa solicitação. Também temos a possibilidade de rescisão de contrato, quando ele se torna excessivamente oneroso, né, ou que aconteceu fato extraordinário que promova um desequilíbrio do contratual. Então isso aí você pode acontecer também, né? Então, pessoal, aí ó, nós passamos para vocês aí muita coisa a respeito das práticas abusivas, extinção de contrato de trabalho, e banco de dados e cadastro, né? Então agora é hora da gente praticar um pouquinho, não é isso? Vamos lá praticar um pouco? Não? Então, já vamos praticar um pouquinho. Então tá aí, ó. Vamos fazer o seguinte, pessoal, né? Nós já começamos a colocar essa prática aí no início da aula, não é isso? Então vamos colocar aqui o seguinte, ó. A nossa prática de hoje está voltada aí para uma situação problema, né? Nós já colocamos no início da aula e agora nós estamos trazendo no final para que vocês possam, né, tirar entendimentos a respeito, né? Veja lá. Você foi procurado por uma empresa com a finalidade de revisar um contrato de adesão que já estava sendo elaborado. Considerando que a empresa tem como objeto social a concessão de crédito, ela submeteu à sua análise o contrato de adesão que havia redigido para que você procedesse à revisão contratual e eventual sugestão de ajustes, né? E aí, assim, temos lá no contrato, ao analisar o contrato, você pegou o contrato que eles tinham redigido, e aí você identificou alguns pontos, né, algumas cláusulas que têm potenciais problemas. Então, colocamos aqui para vocês, enumerando quatro situações, né, identificadas no contrato. Na verdade é o seguinte, pessoal, o que ocorre, né? O que ocorre aí nessas circunstâncias, tá? Essa circunstância, assim, a gente está colocando para vocês, para que vocês possam ter uma ideia, okay? Aqui eu li o contrato e observei esses 4 pontos. Mas na verdade, assim, vocês vão no seu dia a dia, vocês vão estar de posse do contrato e vocês vão ter que ler o contrato para que vocês possam responder, tá bom? Então, tá aqui as 4 questões. As 4 questões aqui para vocês responderem. A primeira está lá. Que o contrato prevê que, em caso de qualquer dano sofrido pelo consumidor, a responsabilidade por parte do fornecedor estaria limitada à terça parte do respectivo conteúdo econômico, isto é, sem previsão de responsabilidade integral. Esse é o problema aqui identificado, tá? Aí identificamos também que consta a proibição de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caso esse ingressasse com ação judicial contra a empresa. Isso é muito comum, pessoal, em caso de fornecimento de equipamentos industriais. É muito comum isso aqui. A cláusula que possibilita a modificação unilateral do percentual dos juros aplicados na concessão dos créditos, que assim deveriam variar a critério da empresa com base na inflação. Também está prevista outra cláusula que obriga o consumidor a ressarcir a empresa de seus dos custos provenientes da sua própria cobrança sem qualquer contrapartida. Bom, tá aí, né? Vamos dar um tempinho para vocês, né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. Aí a gente vai dar... vamos dar aí uns 3 minutinhos suficiente para vocês já começarem a dar os primeiros posicionamentos. E aí a gente vai dando tempo à medida que for necessário, tá? Então, e vão colocando as respostas aí no chat, tá?
De volta aqui com vocês, né? E aí? O que acharam? Professor, não tem problema pesquisar, não. Pode consultar aí também, não tem. A ideia é essa mesmo, inclusive que vocês façam consultas, né? Então, pessoal, veja só. Nós estamos vendo aí que tem um contrato que prevê uma cláusula que quando se tem danos, né? Que quando o consumidor sofra dano, né? Ele estaria o fornecedor limitando a terça parte, ou seja, não está tendo a responsabilidade integral, né? Isso temos previsão legal? Tem, né? Então nós estamos prejudicando o consumidor e aí nós podemos dizer que quando se trata de uma questão de previsão legal, não, acaba sendo uma cláusula abusiva e ela é nula de pleno direito, tá? Bom, vamos ver agora o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês, né? Aí já vimos que essa aí é uma cláusula que é nula. Vamos ver então agora a segunda questão aí, que consta a proibição de inversão do ônus da prova, né? Então, vou lá dar um tempinho para vocês aí, 2 minutos é suficiente para essa, tá? De volta aqui com vocês, né? Pessoal, é o seguinte, né? Olha aqui, a inversão, né? Consta essa proibição de ônus da prova, está previsto lá, né, no artigo 51, né? Aqui nós podemos dizer o 51, inciso 6º, né? Aqui também a responsabilidade 51, inciso 1º, né? Então agora é o seguinte, vamos aqui a outra questão, que é a possibilidade de cláusula de modificação unilateral do percentual dos juros, né, aplicado na concessão de crédito, né? Alteração unilateral aí, né? Então vamos dar aí 2 minutinhos para vocês para responder, tá bom?
Bom, de volta para vocês aqui, né? Aqui a possibilidade de modificação unilateral. Aqui a questão aqui se trata de modificação unilateral de percentual de taxa de juros. Aqui previsão dessa cláusula abusiva está lá no 51.10 e 51.13, tudo do CDC, tá? Essa previsão aí que não há como fazer isso, né? E temos aí agora também a última parte aqui, que é a cláusula que obriga o consumidor a ressarcir despesas, né? Então a questão aqui agora é o ressarcimento de obrigar o consumidor a ressarcir despesas, né? Os custos, né, próprios da cobrança, né? Sem contrapartida, né, pessoal? Sem qualquer contrapartida. Então aí vamos dar um tempinho para vocês resolverem também? Tá aí, ó. Vamos lá, 2 minutinhos suficiente para vocês resolverem. De volta com vocês, né? Então agora, pessoal, essa questão do ressarcimento está previsto lá, né, no 51.12, né? 51.12 tem lá a previsão dessa ilegalidade, dessa cláusula abusiva, né? Professor, mas eu vou responder só. Então vamos ver aqui agora, pessoal, o seguinte, ó, trouxe para vocês também, né? Bem escritinho, bonitinho, para que vocês possam acompanhar a solução, né? Nós temos aí que, considerando que essas cláusulas, né, a gente já verificamos aí, né, que elas estão muito estranhas, né? Principalmente quanto à necessidade do equilíbrio, quanto à questão do equilíbrio contratual. É a questão aqui, o equilíbrio do contrato de consumo está desequilibrado aí, que elas estão puxando muito lá, né? E nesse sentido, pessoal, a legislação consumerista, ela busca, né, trazer esse equilíbrio decorrente da vulnerabilidade que se tem, né, as pessoas, né, o consumidor, né, não seja sujeito a prejudicar, né, e essa vulnerabilidade aí busca-se ter um equilíbrio, né. Nós estudamos, né, vimos todas essas cláusulas durante a aula no artigo 51, e agora, né, a partir desse conhecimento, né, que nós vimos aí a partir do CDC, o artigo 51, nós vamos ter condições de
colocar as respostas. Veja só, pessoal, a situação aqui que a gente colocou para vocês, né? Todas elas, né, nós apresentamos durante a aula, tá? Com as referências dos artigos. Por isso que eu coloquei as respostas simplesmente lá, artigo 51 e tal, né? 1, 2, aí 3 e tal, né? Eu coloquei lá assim, né? Mas aí é importante vocês interpretarem bem o que está dizendo, né? Nessas cláusulas. Bom, a primeira situação nós temos aí, né, que a cláusula está dizendo que eventuais danos sofridos pelo consumidor seriam suportados pela empresa fornecedora até a terça parte do valor do conteúdo. Ora, porra, eu comprei o produto, foi por 1.000. Eu quero meus 1.000 de volta e se passou algum tempo eu quero correção nele. Quero juros pelo período que você está me causando problema. E ainda mais, né? Posso ainda querer que ele me pague danos porque um constrangimento, né? Essa cláusula, né, trata de uma imposição abusiva, tá? Porque você não pode prever qual é a natureza e extensão ou o valor de eventual prejuízo que o consumidor venha a ter em função do contrato de consumo. Professor, como é que é esse negócio assim? Veja só, imagine a seguinte situação, né? Imagine a seguinte situação. Você comprou um carro ou uma moto, comprou uma moto, e essa moto, vamos supor aí, você comprou essa moto por 15.000, tá? E aí, ele te diz lá, o consumidor diz lá na hora que você comprar lá, fala assim, olha, se essa moto der defeito de pago, der problema, não sei o que, eu só posso ressarcir, só vou te ressarcir até 5.000. E você perde a moto, né? E isso, pessoal, né? Veja só, aí vai ser outra pessoa, né? Aí uma outra pessoa qualquer tá lá saindo com a moto, né? Para não botar um acidente para nós, tá saindo com a moto para andar e essa moto, puf, dá um problema e quebra a moto toda, quebra a pessoa, o passageiro, se quebram todinho. Aí o dano foi enorme. Mas não é justo, né? Ele disse aqui, ó, tá dizendo que essa cláusula abusiva, porque assim, olha, tá dizendo que é só, né? Um terço, só. Mas não dá, né? Então essa cláusula, ela é nula, né? Essa cláusula, ela é nula de pleno direito, conforme previsto lá no artigo 51, porque está limitando a responsabilidade, né, por vício de qualquer natureza do produto. Se o produto tem problema, assuma ele, né? E isso não pode se fazer uma limitação de responsabilidade em abstrato, ou seja, em previsão contratual. A responsabilidade, pessoal, ela é apurada conforme a extensão e o dano que ocorrer. Não posso fazer previsão legal, né? No processo judicial, isso aí, essa cláusula aí vai para o espaço rapidinho. Quanto à inversão da prova, né, prevista lá no artigo 51.4, 6, aliás, né, se tem previsão, olha, isso é expressamente vedado, né? Lá no... É expressamente vedado. O ônus da prova, pessoal, é um direito que o consumidor tem em um processo judicial de dizer que aquela cláusula ele não tem condições de provar, porque ele não tem qualificação suficiente, né? Ele não tem qualificação suficiente para dizer que ali, que aquela cláusula, que o dano ou o problema que está acontecendo, ele tem condição técnica para isso. Também, aí agora nós temos a autorização, modificação unilateral de percentual, né? Que é a outra questão, né? A previsão legal está lá no incisos 10 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, que trata, principalmente quando se trata de contrato de adesão, tá? Se eu estou aderindo, pessoal, eu não tive nem condição de negociar. Está lá colocado lá a adesão lá, né?
Então, não tive condição de negociar, né? E a variação unilateral não pode, porque depende de ter concordância da parte. Se não tiver concordância, é nula, tá bom? E quanto a ressarcimento de cobrança, está previsto lá no artigo 51, né? Também. Sobretudo isso aí, pessoal. Aí está caracterizando o enriquecimento ilícito, tá? E aí fiz aqui para vocês o nosso resumo desse relatório e aqui o nosso muito obrigado e até a próxima.